TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença e sua audiência. Pois é, chegamos ao dia 31 de dezembro, último dia do ano, e hoje vamos fazer a nossa segunda retrospectiva dos principais fatos de 2024. Fizemos a primeira no dia 25 de dezembro e hoje vamos ver outras notícias que marcaram Petrópolis e outras cidades da nossa região durante todo o ano. Gostaríamos de mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanham durante todo o ano. Desejamos que 2025 traga para você e sua família muitas realizações, alegrias e sucesso e muita felicidade. Pois é, e na retrospectiva de hoje você vai ver: Educação de Petrópolis registrou falta de pagamento aos profissionais do setor, falta de merenda para alunos em 2024. Pois é, a Polícia Federal realiza aí operação por desvio de recursos em Petrópolis e Areal. E você vai ver também atrasos no pagamento da educação e no IMPAS em novembro em Petrópolis. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga irregularidades e transparência via Pix na Prefeitura de Três Rios. Ossada humana é encontrada no Morro da Oficina em Petrópolis. Prefeitura renova contrato com o Hospital Santa Teresa até abril de 2025 na cidade de Petrópolis. E você vai ver ainda: Teatro Dom Pedro em Petrópolis segue mais um ano de portas fechadas. Agora no Correio Serrano na TV. E em 2024, a educação de Petrópolis passou por turbulências. Os problemas começaram antes do início do ano letivo e se arrastaram pelos meses seguintes. Entre os problemas estão a falta de pagamento a funcionários do setor, investimentos mal conduzidos e falta de transporte e de alimentos para os alunos. Os problemas começaram em janeiro de 2024, antes do ano letivo iniciar, quando os estagiários das escolas municipais de Petrópolis denunciaram que só tinham sido chamados para retornarem aos postos de trabalho após o carnaval, período em que já teriam começado as aulas. E eu fiquei me questionando como seria esse retorno das crianças atípicas às escolas sem o nosso auxílio. Porque a professora tem uma demanda muito grande já com toda a turma e essas crianças atípicas, elas têm que ter um cuidado maior e é isso que nós fazemos, nós resguardamos, né, esse cuidado, nós damos esse cuidado para essas crianças. Meses depois, em setembro, os estagiários e RPAs da educação de Petrópolis, que atuam na rede municipal, denunciaram a falta de pagamento. Na época, o pagamento foi realizado 9 dias após a data estipulada. E, em meio aos problemas com os RPAs, a Prefeitura publicou um novo edital de licitação para contratar 1.200 profissionais para a educação. Contudo, o certame foi suspenso após a empresa LEF Emergências Médicas LTDA entrar com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis, por irregularidades no edital e por não seguir a nova lei de licitações. Em meio à suspensão, os RPAs denunciaram pela terceira vez o atraso nos pagamentos. Devido à recorrência do problema, a Câmara Municipal convocou a ex-secretária de Educação Cecília Pinheiro para prestar esclarecimentos. Contudo, nenhum representante foi enviado à Casa Legislativa. No mesmo dia que seria a reunião com a secretária, uma manifestação foi realizada na Praça da Águia, no centro de Petrópolis, devido à falta de pagamento do salário. Os protestos também foram realizados em novembro, quando os profissionais percorreram o centro histórico, reivindicando a regularização do pagamento. Para denunciar o atraso dos salários dos contratados e dos RPAs da cidade de professores, né? Então a gente veio hoje como apoiadores do movimento estudantil, estagiários, né, das faculdades aqui do CEDERJ, da cidade de Petrópolis.
e também contratados temporários que estão sofrendo com a falta de salário. Com a queda na arrecadação gradativa do ICMS determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a educação mais uma vez foi alvo de atrasos. Desta vez, os servidores públicos aposentados da educação de Petrópolis denunciaram um atraso no pagamento dos salários referente ao mês de outubro. É um absurdo, isso é verba alimentícia. As pessoas precisam do seu dinheiro, compromisso que as pessoas têm também, né, com os seus gastos pessoais, com as suas contas, e é uma falta de respeito muito grande fazer isso com quem dedicou a vida inteira ao serviço público da nossa cidade. Já em novembro, a situação se agravou com a falta de proteína nas escolas municipais. A informação foi divulgada pela vereadora Gilda Beatriz após uma fiscalização no Centro de Educação Infantil, professora Tina Grazinoli. E mesmo com a denúncia, a merenda continuou sendo um problema na cidade, após a prefeitura, mediante a lei orçamentária anual que prevê os recursos para o ano seguinte, destinar apenas R$10 milhões para a merenda escolar em 2025. O valor, segundo o Conselho de Alimentação Escolar, é insuficiente, visto que são necessários R$40 milhões para suprir a demanda anual das 192 escolas municipais. Nós estamos saindo da reunião do CAI e chegamos à conclusão que é necessário solicitar à Prefeitura que a LOA seja retirada de pauta, volte ao gabinete, porque nós precisamos de uma previsão de 40 milhões para que no ano que vem não falte merenda nas unidades escolares. E um outro fator marcou o ano na educação petropolitana, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, recebeu denúncias referentes à Prefeitura não repassar os recursos do programa municipal, destinado à educação e às escolas públicas, o que fez com que os motoristas dos ônibus escolares paralisassem os serviços. O transporte foi suspenso no dia 1º de novembro e só foi restabelecido uma semana depois, quando o MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ingressou junto à Vara da Infância, Juventude e Idoso, com um pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para que o município de Petrópolis regularizasse em até 24 horas o transporte de estudantes com deficiência na cidade. Só então o transporte especial voltou a operar. E por falar em educação, em janeiro de 2024, a Polícia Federal realizou a Operação Farnel, que investigou desvios de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar por parte de uma associação de produtores rurais. Na ocasião, foram cumpridos mandados nas cidades de Petrópolis e Areal. De acordo com as investigações, os desvios de recursos que são do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram feitos através de alterações nas planilhas de produtos destinados à merenda escolar, entregues por produtores rurais do município de Petrópolis. De acordo com a Polícia Federal, ao longo da investigação, foi possível verificar que representantes da associação lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidades de alimentos e divergiam do que realmente era comprado dos agricultores associados pela Prefeitura de Petrópolis. Além disso, os acusados adulteravam a qualidade e quantidade dos produtos. Os investigados responderam pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. A operação recebeu o nome de Farnel, que significa lanche, merenda. Os policiais federais realizaram durante a operação 5 mandados de busca e apreensão na cidade de Petrópolis e em Areal. Aqui em Petrópolis, um dos mandados foi cumprido num espaço que até hoje serve como galpão para armazenamento dos itens que compõem a merenda escolar das escolas municipais. O espaço fica localizado no bairro Quissamã. A apuração de informações sobre o fornecimento de alimentos pela produção rural em Petrópolis foi o objetivo de um relatório produzido pela Prefeitura durante a gestão interina de Ingo Ramos em 2021. Segundo o Ingo, a investigação iniciou em 2019 e, durante a gestão, equipes da Secretaria de Educação foram até as plantações para apurar possíveis irregularidades. E o resultado da fiscalização foi entregue às autoridades. De acordo com a Polícia Federal, os crimes praticados com recursos do PNAE têm potencial impacto social, quantitativa e qualitativamente, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população,
principalmente a de baixa renda. Muitas vezes, essas pessoas têm a merenda escolar como única fonte de alimentação diária. No período em que as investigações vieram à tona, cobramos um posicionamento da Prefeitura de Petrópolis sob o comando de Rubens Bontempo. E ao contrário, ou seja, diferentemente do que dizia a Polícia Federal, o município afirmou que irregularidades na aquisição de merenda escolar se referiam a períodos anteriores à atual administração. Pois é. E no início de novembro, funcionários públicos de Petrópolis se depararam com uma situação que, segundo eles, foi inédita. O pagamento do salário referente ao mês de outubro, que deveria ter sido feito até o dia 31, não aconteceu. É um absurdo, isso é verba alimentícia, as pessoas precisam do seu dinheiro, compromisso que as pessoas têm também, né, com os seus gastos pessoais, com as suas contas. E é uma falta de respeito muito grande fazer isso com quem dedicou a vida inteira ao serviço público da nossa cidade. O relato de Rose, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis, o CEP, mostrou a situação dos aposentados de educação que esperavam receber os salários referentes ao mês de outubro. A categoria dos aposentados, tanto da educação como de outras secretarias, não receberam pagamento. Na ocasião, a Prefeitura de Petrópolis foi questionada e informou que a lei orgânica do município permitia que o pagamento aos aposentados fosse feito até o 5º dia útil do mês e, por isso, o Executivo Municipal ainda estaria dentro do prazo. A Prefeitura ressaltou também que, sem os recursos do ICMS, o município tem enfrentado dificuldades para manter os aportes ao INPAS. Na ocasião, a vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, comentou o posicionamento da Prefeitura. Parece que agora tudo entra na conta do ICMS, né? A gente sabe que, sem dúvida, foi uma perda muito grande para Petrópolis. A gente tem um orçamento para 2025 agora com menos 300 milhões. No dia 4 de novembro, ficou definido por decisão do juiz Rubens Soares Saviana Júnior, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que a Prefeitura de Petrópolis teria 15 dias para apresentar à Justiça um cronograma para recompor os quase 11 milhões de reais retirados do previdenciário do Instituto de Previdência e Assistência Social, o INPAS, do servidor público do município, para pagar 1.470 servidores. O valor foi retirado pela Prefeitura após o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação conseguir uma liminar para que o Executivo Municipal pagasse aos servidores o salário que estava atrasado referente ao mês de outubro. No dia 11 de novembro, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis oficiou o INPAS a comparecer à Casa Legislativa para prestar esclarecimentos e dados referentes a todo o ano de 2024, detalhando os déficits. Tinham que diminuir as despesas, gastaram irresponsavelmente e quem paga a conta? Nós e principalmente os aposentados, que trabalharam uma vida toda e nesse mês não receberam o dinheiro na data que tinham que recebido. Então a conta de luz, se você não pagar, é multa. A água, se você não pagar, é multa. E o dinheiro que você tem que receber, que não é grande coisa já, você não recebe. Por irresponsabilidade. Foram retirados 35 milhões de reais do fundo atual para o pagamento de aposentados e pensionistas. 11 milhões de reais foram determinados pela Justiça para pagar o atraso, 24 milhões da iniciativa do Instituto, pois sem isso não seria possível realizar os pagamentos que já estavam atrasados. Procurado, Ingo Rames, prefeito de Petrópolis a partir de janeiro de 2025, afirmou que a medida apenas adia o problema. Ele destacou que é essencial que qualquer medida ou acordo referente ao fundo previdenciário esteja focado em soluções para o ano de 2024, para que as decisões tomadas não comprometam o orçamento e os recursos da futura gestão em 2025. E no dia 13 de setembro deste ano, o Poder Judiciário do Estado do Rio concedeu uma liminar requerida pelo Ministério Público do Rio para o cumprimento de uma medida de busca e apreensão no gabinete e secretarias da Prefeitura de Três Rios, devido a supostas irregularidades administrativas cometidas entre os anos de 2022 e 2024, investigadas pelo MP. A decisão da juíza Ana Carolina Gantois Cardoso levou em consideração as alegações de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público para investigar supostos pagamentos irregulares de jetons.
pagamentos que são recebidos por agentes públicos pela participação cumulativa em conselhos fiscais a membros de diversas comissões ao longo de 2022 no município, via transferências PIX e com fonte de custeio inadequada. As verbas deveriam ter outro destino, mas teriam sido desviadas para remunerar comissões sem a devida justificativa legal. Segundo o MPRJ, os pagamentos eram realizados com verbas provenientes do repasse dos royalties de petróleo, com o objetivo de burlar os limites prescritos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, o MPRJ solicitou buscas e apreensões no gabinete do prefeito e na Secretaria de Planejamento e Governo, em que ficam os documentos e os processos de administração de pagamentos. Pelas redes sociais, o prefeito de Três Rios afirmou que estranhou a forma na qual as intimações foram entregues. Nós estamos estranhando muito que as intimações foram entregues a terceiros. Sequer entregaram pessoalmente aos mesmos. Então, qual o motivo de tanto alarde para entregar 2 intimações a menos de 20 dias da eleição? A denúncia aponta que os pagamentos investigados foram feitos via Pix por um método inusitado para esse tipo de operação na administração pública, gerando a suspeita de que as transferências tinham como objetivo mascarar a origem das verbas. Segundo a investigação do MPRJ, os valores saíram diretamente dos royalties de petróleo, em vez de seguirem o trâmite legal para a remuneração de membros das comissões. Com a análise dos documentos apreendidos, o Ministério Público espera esclarecer se houve desvio de finalidade na aplicação das verbas públicas e se os gestores municipais podem ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que cemitério do centro de Petrópolis foi afetado por deslizamentos e incêndios neste ano. E você vai ver também que a advogada Nick Erdi é assassinada em Petrópolis. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito.
em uma banca perto de você. Estamos de volta falando que os cemitérios municipais de Petrópolis estão há anos em estado de conservação totalmente precário. Principalmente após as fortes chuvas de 2022, a situação se agravou ainda mais no cemitério do centro de Petrópolis. E neste ano, mais um deslizamento de terra atingiu o local, além de um episódio onde foi colocado fogo em uma área do cemitério. Vamos relembrar. Um verdadeiro abandono. É assim que a população relata o estado de conservação do cemitério municipal do centro de Petrópolis. Em março deste ano, após fortes chuvas, o local foi mais uma vez afetado por um deslizamento de terra, onde diversas campas foram afetadas e até mesmo caixões foram encontrados em meio à lama e à terra. Na tragédia de 2022, o cemitério também foi afetado por deslizamento por conta de uma chuva, e desde então não recebeu intervenções da Prefeitura de Petrópolis e a situação piorou. Em outubro do ano passado, parlamentares encaminharam denúncias ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um documento sobre o estado de conservação do cemitério. Campas abertas, ossadas expostas, gavetas quebradas e furtos foram alguns dos problemas encontrados. A equipe do Correio Petropolitano visitou o local pelo menos 2 vezes, em fevereiro de 2023 e em outubro de 2022, e encontrou os mesmos problemas. A Prefeitura de Petrópolis contratou em junho de 2024 uma empresa para fazer a remoção dos restos mortais que estavam nas gavetas que foram afetadas pela chuva. E de acordo com o contrato disponibilizado no portal da Transparência do município, a AMB Memorial de Cinzas LTDA foi contratada pelo valor de R$ 650 mil para executar o serviço. Ainda de acordo com o documento, a empresa seria responsável pela remoção do entulho sobrepostos aos túmulos que foram atingidos pelo deslizamento. Nesse caso, a responsabilidade direta é da Prefeitura e não dos terceiros contratados. Quem responde, de fato, é a Prefeitura. Tanto que a Prefeitura ela poderia, inclusive, ser responsabilizada administrativamente e poder, pela má prestação de serviços e o perigo de dano, sofrer algumas ações como uma intervenção estadual e intervenção federal. Na época, em entrevista para o Correio Petropolitano, o gerente da AMB Memorial de Cinzas LTDA, Almir Barroso, informou que a empresa estava cumprindo com os trâmites previstos no contrato feito com a Prefeitura e que, após os corpos serem identificados pela administração do cemitério, a função da empresa era fotografar a operação e realizar os procedimentos que constam no contrato. E qualquer outra ação fora desses padrões não é de responsabilidade da empresa. Se estão pegando lá cometendo crime, essas pessoas têm que ser pegas e têm que ser punidas, porque a empresa nossa não tem nenhuma gerência sobre o cemitério. A administração do cemitério é uma coisa. Então, o que fazem dentro do cemitério é totalmente diferente do que nós fomos contratados daquela área que foi colapsada. Desde 2021, o cemitério do centro aguarda por uma nova licitação. Durante a gestão interina de Ingo Rames, foi publicado um edital para a contratação de uma empresa que seria responsável pela manutenção e pela segurança do espaço. O investimento, logo no início da concessão, seria de R$ 2 milhões e previa a construção de um crematório vertical. Contudo, o projeto nunca saiu do papel. A situação se agravou ainda mais em setembro deste ano, quando o cemitério foi atingido por um incêndio. Na ocasião, ossadas humanas, cabelo, resto de caixões e até mesmo roupas foram encontradas no meio dos entulhos queimados. Segundo a denúncia feita para a Polícia Civil e relato dos moradores da região, o mau cheiro e as chamas já vinham sendo percebidas há cerca de um mês na localidade. A equipe do Correio Petropolitano foi até o cemitério municipal de Petrópolis e constatou que haviam 2 focos de incêndio em lugares distintos dentro do cemitério. Foi possível identificar entre as cinzas sacos pretos com roupas, restos de caixões e até mesmo ossadas humanas inteiras. Uma equipe da perícia da 105ª Delegacia de Polícia Civil esteve no local e, de acordo com a nota técnica enviada pela corporação, funcionários e administradores do cemitério foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A responsabilidade pela gestão do cemitério, sendo municipal,
ela gera algumas responsabilidades à prefeitura e a gestão do local, porque eles são responsáveis pelo poder de guarda lá do cemitério, então acaba responsabilizando, mesmo que eles não tenham culpa, mas pela omissão de não cuidar do patrimônio. No dia 2 de novembro, dia de finados, famílias que estiveram no cemitério do centro relataram a tristeza que é ver o local abandonado. Calçadas esburacadas, entulhos espalhados e até restos de ossadas e caixões expostos. É assim que o aposentado Luiz Fernando descreve o local. A gente percebe que realmente precisa ser feito muita coisa mesmo. A gente vê que tem muitas campas abandonadas, simplesmente largadas mesmo. Então isso aí também piora a imagem do cemitério. A prefeitura nunca fez, a gente que faz, a gente está até pensando em melhorar ali o aspecto e tudo, mas segundo o que eu me informei na administração, tem que esperar legalizar, essa legalização sair e acompanhar os princípios da prefeitura para não descaracterizar o cemitério. Pois é, e em novembro a Prefeitura de Petrópolis emitiu uma nota informando que uma ossada humana foi encontrada no Morro da Oficina. A ossada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. No dia 7 de novembro, durante a realização das obras de contenção e drenagem na área 3 do Morro da Oficina, no Alto da Serra, uma ossada humana foi encontrada. As equipes das Secretarias de Obras e Defesa Civil da Prefeitura de Petrópolis, seguindo os protocolos de segurança, acionaram imediatamente a Polícia Civil para a realização da perícia. A Prefeitura está fazendo, um controle de contenção de encosta, uma melhoria na captação de águas lá do local, e quando o rapaz lá manipulou lá o local com a máquina escavadeira, ele viu um crânio e uns ossos. De acordo com o delegado Ney Loureiro, da 105ª Delegacia de Polícia, os restos mortais foram encontrados perto do resto de uma construção, em um local que aparentava ser um banheiro ou uma cozinha. Como foram encontradas apenas partes do esqueleto, as obras foram temporariamente suspensas para garantir a preservação das evidências, e foram feitas mais buscas no local. Mas a ossada que foi encontrada já é capaz de nos dizer, se é homem, se é mulher, e fazer a questão do DNA, que agora é só com a questão do DNA. De acordo com a Polícia Civil, há a possibilidade de que os restos mortais encontrados estejam relacionados a uma vítima desaparecida da tragédia de fevereiro de 2022. O Morro da Oficina foi o epicentro das chuvas. Só lá 93 pessoas morreram das mais de 200 vítimas das chuvas. Na época, a corporação informou que já possuía material genético dos familiares da pessoa, que ainda consta como desaparecida no Morro da Oficina. O material foi encaminhado para o Rio de Janeiro, onde passou pelo processo de perícia genética para teste. O crime que mais gerou repercussão neste ano foi o caso do assassinato da advogada Anique Erdi, em Petrópolis. A advogada estava desaparecida desde o dia 29 de fevereiro e apenas em setembro o caso foi solucionado, quando o corpo da advogada foi encontrado concretado em uma casa em Teresópolis. A advogada Anique de Almeida Peixoto Erdi, de 55 anos, foi vista pela última vez saindo de um shopping no centro de Petrópolis no dia 29 de fevereiro deste ano. Imagens de câmeras de segurança mostram que ela estacionou o veículo no shopping e saiu para a rua a pé e nunca mais foi vista. Somente no dia 14 de maio, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis, denunciou à Justiça 4 pessoas envolvidas no desaparecimento da advogada. Na época, foram presos o amigo da família Lorival Correia Neto Fatica e 3 filhos de Lorival. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que Lorival, mentor do sequestro de Anique, era amante dela e a teria atraído para um encontro no dia do crime. De acordo com a denúncia do MPRJ, o marido da vítima, Benjamin Cordeiro, pagou um resgate de aproximadamente 4,6 milhões
para que ela fosse libertada, o que não aconteceu. No final de maio, os policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia chegaram a realizar buscas em um sítio em Guapimirim, na tentativa de encontrar Anique Herdi. Os agentes chegaram até o endereço após buscas realizadas pela internet pelo acusado Lorival Fatica no dia 13 de março. Mas chegando lá, a vítima não foi encontrada. 6 meses após o desaparecimento, novas evidências do caso fizeram os responsáveis pelo inquérito acreditar que a vítima estaria morta, o que resultou no indiciamento dos 4 réus envolvidos no crime. Eles foram indiciados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, com resultado em morte e ocultação de cadáver. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que novas provas trouxeram a convicção da morte da advogada. Mensagens trocadas entre os envolvidos revelam diversos indícios de que ela poderia ter sido assassinada. No dia 24 de setembro, o corpo da advogada Anique Herdi foi encontrado na casa de Lorival, na cidade de Teresópolis. O cadáver havia sido concretado na garagem do imóvel, que fica localizada no bairro Panorama. Ainda no dia 24, a defesa de Lorival realizou uma coletiva de imprensa e divulgou uma carta onde ele afirma que foi o responsável pelo assassinato da advogada. Ainda na carta, Lorival afirma que o mandante do crime foi, na verdade, o marido de Anique, Benjamin Herdi, e que o resgate no valor de 4 milhões de reais não se passou de uma farsa. No mês de outubro, os filhos de Lorival Fatica, acusado confesso de matar a advogada Anique, tiveram decretada a revogação das prisões pela Justiça. A informação foi confirmada na época pelos advogados de defesa e, de acordo com as investigações, não foram constatadas alegações e envolvimento dos réus no crime. No entanto, os filhos são suspeitos de terem lavado o dinheiro solicitado no suposto resgate. Agora a gente fala de energia elétrica, né? Luz para todo mundo aí, né? Porque olha só, a Enel Distribuição Rio é responsável pela distribuição de energia em 66 municípios do Rio. Em Petrópolis, além de ações individuais no início do ano, a empresa ainda enfrenta aí 2 processos na 4ª Vara Civil, ingressados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, após moradores ficarem até 3 dias sem luz em novembro de 2023. Uma das petições era que a concessionária indenizasse os consumidores afetados, pedido que estava em apreciação pela Justiça. Em outra ação, o MPRJ conseguiu decisão favorável. O então juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins, determinou que a Enel apresentasse um plano de contingência de verão específico para Petrópolis. A determinação veio após audiências especiais com a participação da Prefeitura e da Câmara Municipal de Petrópolis, onde foram relatados os problemas causados pela demora na religação do serviço após um temporal no dia 18 de novembro de 2023. A falta de energia resultou, inclusive, em manifestações realizadas por moradores em diferentes bairros de Petrópolis. R$2.000 por dia de desabastecimento. No mesmo sentido, condenar a Enel, na forma do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, a indenizar os consumidores individualmente considerados que tenham ficado sem o fornecimento de energia em razão do evento do dia 18, pelos danos patrimoniais. No dia 21 de janeiro, a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou que a Enel apresentasse até o dia 1º de março de 2024 o plano de contingência para o Plano Verão 2023-2024. Em caso de descumprimento, a empresa poderia ser multada em R$300 mil, mais um acréscimo de R$50 mil por dia. Também foi determinado pela 4ª Vara que a Enel deveria instalar um centro de operações na cidade e manter um profissional no Centro Integrado Municipal de Operações, o CIMOP, durante os meses de outubro de 2023 a março de 2024. Ao todo, foram 8 determinações que deveriam ser cumpridas dentro do prazo, sob pena de multa. O magistrado ainda determinou que até o dia 7 de fevereiro de 2024, a Enel apresentasse a quantidade de equipe em atuação antes do plano de contingência 2023-2024 entrar em operação, assim como o número de funcionários que a concessionária tinha quando assumiu. Ainda foi solicitada a divulgação do número de efetivo em Petrópolis.
Em caso de descumprimento, uma multa fixa de R$ 50 mil e outras de mais R$ 20 mil por dia poderiam ser aplicadas. Além da Enel, o gerente operacional da região serrana, Rodrigo Luiz de Almeida, também poderia ser multado em R$ 50 mil em caso de descumprimento das decisões. Em fevereiro, a situação do fornecimento de energia pela concessionária continuou com problemas. Moradores de alguns bairros da Serra Velha, conhecida como Serra da Estrela em Petrópolis, realizaram manifestações no dia 22 de fevereiro por estarem 15 dias com problemas no fornecimento. No dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira de carnaval, a energia na região caía e levava horas para ser restabelecida. Somente após 5 dias sem energia, uma equipe da Enel foi até o local restabelecer o serviço, que voltou a não ser fornecido alguns dias depois. Esse problema de falta de energia na Serra Velha não é de hoje, né? Nós estamos enfrentando isso há muito tempo, mas o caso que aconteceu ontem, especificamente na Lopes Trovão, que é um dos bairros da Serra Velha, já estava acontecendo desde o dia 9 de fevereiro, né? No início do carnaval, onde os moradores estavam ligando para a Enel e relatando o problema de falta de energia. A primeira manifestação aconteceu na parte da tarde, quando, de acordo com moradores, uma equipe da Enel esteve no local para restabelecer o serviço. Horas depois, a energia foi interrompida mais uma vez. Então, à noite, os moradores voltaram a interditar a via. Eu, como liderança comunitária, eu acredito que teria que ser uma parceria da Enel junto com a Prefeitura de Petrópolis, porque isso envolve muito o problema das podas das árvores que caem sobre os fios, e também a gente tem um problema muito grande referente ao gato. Não é que o morador queira fazer gato. Em sua maioria, não consegue um relógio de luz junto à Enel devido a que ser uma área ambiental, né? Então esse é um problema que a prefeitura não coloca para frente para poder estar resolvendo onde as pessoas possam ter o seu relógio. Além de todas as situações envolvendo a distribuidora, a Enel ainda pode perder a concessão nas cidades de Petrópolis e Teresópolis, tendo em vista que o contrato de concessão da concessionária no estado do Rio encerra em dezembro de 2026. Em 2023, a empresa entrou com um pedido de prorrogação contratual que ainda depende da aprovação do Ministério de Minas e Energia. De acordo com o responsável pela pasta, o ministro Alexandre Silveira, na época que a empresa entrou com o pedido, já existiam mais de 300 milhões de reais em multas aplicadas à Enel e nenhuma delas havia sido paga. Ainda segundo ele, a situação poderia levar à abertura de um processo disciplinar contra a empresa e, como consequência, a caducidade do contrato de concessão, que foi recomendada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Contudo, a decisão sobre cancelar ou não o contrato é do Ministério de Minas e Energia. Vale lembrar que no dia 4 de dezembro de 1996, foi firmado o contrato de concessão de serviços públicos de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro com a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, serviço no qual, posteriormente, as empresas Ampla e Enel Distribuição Rio assumiram. Em 1996, o contrato foi firmado com um prazo de 30 anos, e caso a concessionária quisesse uma prorrogação contratual, a mesma deveria ser realizada 36 meses antes do prazo final. Atitude que foi tomada em 2023, quando a Enel entrou com um pedido para estender a concessão para a distribuição de energia nos 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, dentre eles as cidades de Petrópolis e Teresópolis. No entanto, a prorrogação ainda depende da aprovação do Ministério de Minas e Energia, que tem até julho de 2025 para autorizar ou não. Entretanto, a Enel Distribuição Rio foi a segunda empresa com maior número de ações nos juizados especiais cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2023, segundo dados do TJRJ, foram 25.524 processos contra a concessionária de energia por problemas como cobranças indevidas e fornecimento inadequado do serviço. Pois é, questionada, a Enel Distribuição Rio afirmou que não comenta sobre decisões judiciais, nem mesmo se as cumpriu. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não respondeu nossos questionamentos. E você vai ver depois do intervalo que o Hospital Raul Sertã em Nova Friburgo foi alvo de denúncias e reclamações em 2024. E você vai ver também que maternidade de Três Rios corre o risco de ser fechada por falta de repasse. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor
e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha, desde o início de 2024, uma outra verdadeira novela que aconteceu em Petrópolis foram as questões relacionadas ao convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa. Para atendimentos pelo SUS, único, né? Ali, o Sistema Único de Saúde, de início, o convênio seria aí mantido apenas até junho de 2024, sendo renovado até dezembro, mas em outubro desse ano, o contrato foi mais uma vez renovado até abril de 2025. O ano de 2024 foi marcado pela dúvida sobre a renovação do contrato entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa. A preocupação é porque o hospital é o maior centro de atendimento a traumas decorrentes de acidentes na cidade, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Em janeiro, foi realizada uma primeira audiência pública discutindo os valores que seriam pagos e quais serviços seriam renunciados pelo hospital. A unidade exigia, por exemplo, deixar de realizar os serviços de hemodiálise. Um dos motivos, segundo o hospital, é financeiro. Hoje, o serviço custa R$ 560, mas o Sistema Público de Saúde só paga R$ 240. A terapia renal é um caso que a gente fica bem preocupado com relação a esses pacientes que não tem mesmo para onde ir. Em 3 meses é difícil de conseguir organizar, mesmo o prestador de conversão com outro prestador. Ele hoje não está completo, mas não tem como absorver esses todos, teria que se adaptar com mais RH, recursos humanos, com mais também a parte estrutural, talvez abrir um clube, mas é uma coisa que em 3 meses ele não consegue. Está tentando conversar, o Marcelo pode depois trabalhar mais, mas de imediato ele não tem como 3 meses absorver esses pacientes. Ao final do mês, o juiz Jorge Luiz Martins, que atuava na 4ª Vara Civil de Petrópolis, anunciou que todos os serviços prestados pelo Hospital Santa Teresa através do SUS em Petrópolis seriam mantidos sem alterações até o fim de 2024. Em maio, um mês antes do fim do contrato, uma nova audiência foi realizada, onde ficou definido que o contrato seria mantido até 31 de dezembro.
Desde o início das negociações, a Rede Santa Catarina, responsável pelo Hospital Santa Teresa, mostrou insatisfação no repasse das verbas governamentais. Ainda de acordo com a rede, a Prefeitura de Petrópolis não respeitou os valores pré-estabelecidos pela tabela SUS, deixando cerca de R$4 milhões descobertos no caixa da unidade. Ainda de acordo do HST, a previsão é que a unidade feche o ano de 2024 com um déficit de R$9 milhões. Tudo que nós estamos falando aqui, doutor Jorge, é de um equilíbrio de caixa. Nós não estamos falando do equilíbrio econômico-financeiro. Como fala bem. Nós tivemos esse déficit aqui, esse não pagamento, mas os serviços continuam, o investimento continua. Por quê? Porque a gente tem uma missão. Apesar disso, em uma nova audiência realizada em julho, a Prefeitura de Petrópolis recusou a proposta do Hospital Santa Teresa, que era de fixar o valor em R$6 milhões por ano, divididos em 12 parcelas mensais, permanecendo também com os serviços do SUS até dezembro de 2025, o que para o hospital demonstrou a falta de interesse da Prefeitura na solução do impasse. Então, somente no fim de outubro, um novo acordo foi assinado. O atual acordo estabelecido segue até abril de 2025, onde serão destinados, por mês, R$800 mil para a manutenção do CTI, R$145 mil para hemodiálise e R$410 mil para a área de politrauma, resultando em um pagamento mensal de quase R$1.400.000. Na verdade, o Hospital Santa Teresa é o hospital que hoje, na região, ele tem condições técnicas de atender esse politraumatizado, que é o paciente que sofre um acidente de moto, aqueles que sofrem acidente, né, na circunscrição da BR-040, e com isso são conduzidos para serem atendidos com qualidade e integralidade no Hospital Santa Teresa. Apesar do acordo, o hospital seguiu afirmando que o município cumpriu com os acordos pactuados com o hospital. Contudo, de acordo com a diretoria, ainda há R$8.400.000 em débitos que a unidade busca negociar para receber. Em nota, o hospital informou que tem interesse em manter os serviços, desde que haja um reequilíbrio financeiro. Na cerimônia de prorrogação do convênio, a Prefeitura alegou que não possui dívidas com o hospital e que pagará um aporte de R$1.200.000 por mês para o hospital. Vale destacar que a unidade também recebe pacientes de outros municípios e é considerado um dos hospitais mais importantes da região, levando em conta o número de atendimentos realizados a pacientes do Sistema Único de Saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, apresentou diversos problemas de organização e também de estrutura durante o ano de 2024. Diversas denúncias nos atendimentos e procedimentos foram feitas e uma vistoria do Ministério Público do Rio de Janeiro precisou ser realizada na unidade. Os problemas no Hospital Municipal Raul Sertã começaram logo no início de 2024. Em janeiro deste ano, os vereadores de Nova Friburgo denunciaram um estado em que os aparelhos da unidade se encontravam. Chapas de laudos entregues em folhas de papel ofício, aparelhos quebrados sem data previstas para o conserto, fila com mais de 1.000 pacientes aguardando atendimento, foram algumas entre as reclamações da situação da unidade. Nós cobramos e fiscalizamos desde o ano de 2021. Já tivemos diversas vezes no local e inclusive realizamos até audiência pública na Câmara com a presença dos funcionários para tentar buscar uma solução, onde até a Defensoria participou dessas audiências públicas e surtiu um pouco de efeito, onde fizeram uma pequena reforma no local, mas a Prefeitura infelizmente não adequou e não fez o necessário, que é botar equipamentos novos e tirar aquele setor que está totalmente insalubre e numa situação precária para os funcionários. Ainda em janeiro, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia também denunciou novas irregularidades na unidade. Durante a fiscalização do órgão, foram observadas algumas infrações sanitárias, como ambientes muito quentes devido à falta de refrigeração, paredes com rachaduras e infiltrações, fios da rede elétrica expostos e câmaras escuras sem sistema de exaustão. Em abril, os problemas no hospital retornaram.
e desta vez em uma proporção maior na estrutura da unidade de saúde. No dia 11 do mesmo mês, os parlamentares do município denunciaram a falta de higiene e organização, e era possível observar goteiras, alimentos sem um local apropriado para serem armazenados, além da falta de medicamentos e de leitos. Vim aqui para poder ver algumas demandas que chegaram para mim no sábado agora pela manhã. Pacientes da clínica médica ficaram sem tomar banho de leite porque não tem profissionais para fazê-lo. Falta de insumos básicos ainda faltando dentro do Hospital Raul Sertã, assim, colocando a vida das pessoas em risco. Isso é gravíssimo. Em maio deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. Na época, os promotores identificaram que as finanças da unidade estavam desorganizadas, sem planejamento, assim como os orçamentos para este ano estavam comprometidos. A vistoria realizada mediante o processo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro identificou que os problemas na unidade não eram só estruturais, mas também organizacionais. Na época, o Hospital Municipal Raul Sertã também não contava com um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e, durante as vistorias, nenhum funcionário estava uniformizado e apenas alguns portavam identificação funcional, ou seja, o crachá. O hospital funciona atualmente como referência de atendimentos para as emergências em Nova Friburgo e do entorno e responde pelo primeiro atendimento ao trauma em ampla região. E a unidade também não tinha a liberação do Corpo de Bombeiros para as instalações prediais e também não possuía brigada contra incêndios. Em julho, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho e o município de Nova Friburgo firmaram um termo de ajustamento de conduta com o objetivo de melhorar a gestão e a reestruturação do Hospital Municipal Raul Sertã. E olha, em novembro desse ano, o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição correu risco de suspender os serviços de maternidade que têm os atendimentos vinculados pelo SUS, por falta de repasse da Prefeitura de Três Rios. Os moradores de Três Rios passaram um período de apreensão por não saber se o serviço de maternidade, que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, permaneceria sendo prestado. No início de novembro, os diretores executivos do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, que pertence à rede Santa Catarina, enviaram um ofício à Prefeitura do município, destacando um repasse atrasado de R$2 milhões. Além disso, ressaltaram que os recursos recebidos pelo contrato firmado com a cidade gerou um déficit de R$20 milhões para a rede no ano de 2024. O contrato com o hospital terminaria no dia 24 de novembro e o serviço de maternidade seria suspenso a fim de garantir um reequilíbrio nas contas do hospital. O contrato foi assinado entre a Prefeitura de Três Rios e o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição por um valor superior a R$45 milhões por um ano de atendimentos prestados. Em fevereiro deste ano, o contrato recebeu um aditivo para que os serviços pudessem continuar a ser prestados. No dia 22 de novembro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Três Rios, após analisar os autos do processo e ouvir as partes envolvidas, determinou que a unidade de saúde mantenha o serviço de maternidade até fevereiro de 2025 em caráter de urgência, com multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. A decisão foi embasada no risco iminente da saúde pública da cidade de Três Rios e região, visto que não há, segundo o Ministério Público, solução técnica viável para remanejar os atendimentos caso a maternidade fosse fechada. E para terminar a nossa retrospectiva, o Teatro Dom Pedro, um dos mais importantes equipamentos culturais de Petrópolis, passou mais um ano de portas fechadas. Inutilizado desde 2019, a expectativa era de que as obras fossem entregues até julho desse ano, o que não aconteceu. O ano de 2024 começou com a promessa da Prefeitura de Petrópolis de que as obras no Teatro Dom Pedro seriam entregues em julho deste ano.
Desde 2019, houve pausas e paralisações na obra de revitalização do equipamento, além de uma série de problemas na licitação do Executivo para a contratação de empresa responsável pela reforma, e tudo isso acabou atrasando a entrega do espaço para uso da população. Em janeiro, a promessa era de entrega das intervenções até metade do ano. A gente tem uma boa notícia para poder dar para vocês, graças à nossa deputada federal, Jandira Fegari, que se sensibilizou com o nosso pedido, com o pedido da Diane Leite, que é a nossa presidente do Instituto Municipal de Cultura, e colocou R$1 milhão para a gente poder ampliar todo o escopo da obra e poder entregar o teatro ainda dentro do período de 2024. No entanto, mais uma vez, o prazo não foi atendido pela Prefeitura. O término do prazo era de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023, com um total de R$ 2.322.890. Em uma reunião realizada em junho deste ano, no Conselho Municipal de Cultura, o futuro do Teatro Municipal foi discutido após grupo de trabalho e acompanhamento das obras, formado por conselheiros e membros da sociedade civil, para apresentar um relatório onde questionam as condições de acessibilidade, previsão de abertura e outras questões. É um absurdo esse tempo todo, anos e anos, esse teatro fechado. Né? A gente precisa, é uma cidade histórica que podia ter eventos culturais, a gente recebe muitos turistas e esse espaço era para estar sendo usado para essa função. Esses tapumes no meio do caminho atrapalha as pessoas, não tem onde atravessar, fica no meio da rua, atrapalha o trânsito. No dia 22 de outubro, o prefeito Rubens Bom Tempo anunciou, através das redes sociais, a assinatura de 3 novos contratos. Os documentos estão relacionados ao projeto de prevenção a pânico e incêndio, a instalação de ar-condicionado e a instalação do elevador no prédio para atender principalmente as pessoas com deficiência. Apesar do anúncio na época, a Prefeitura não informou o motivo do atraso nas obras. No projeto estão novas salas de dança e de música e que está realizando o restauro completo de toda a estrutura do prédio principal e do prédio anexo. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação realizada em agosto. Em 2023, o mandato da vereadora Júlia destinou a uma emenda impositiva a compra de cadeiras para o Teatro Dom Pedro no valor total de R$ 100 mil. Símbolo do turismo e cultura da cidade, o Teatro Dom Pedro está em obras desde 2019, entre períodos de pleno serviço e paralisações. A Prefeitura quase perdeu R$ 1,8 milhões de verbas do Ministério do Turismo que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-lo, as obras devem ser retomadas até dezembro de 2023, o que foi feito no mês de novembro. Mais um ano após a retomada das obras, o equipamento continua em obras e sem previsão de entrega. É importante, né, para as pessoas que têm acesso, né, à cultura, à arte, né? Eu acho importante ter um teatro municipal na cidade que beneficia não só os que frequentam e aqueles que manifestam a sua arte, né, mostrar a sua arte. Eu acho que isso é importante, né? Até para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento, eu acho isso importante. Pois é, e aí, claro que tem resposta, né? Nesse mês de dezembro, a nossa equipe voltou a procurar aí a Prefeitura de Petrópolis, questionando o motivo do atraso, além da possibilidade de um novo prazo. E aí? Não Nada. Recebemos nenhum retorno. Vai ficar para o próximo prefeito. Para o próximo prefeito. Como muitos dos problemas de Petrópolis estão ficando para a próxima administração. Né? Lixo, a gente viu ontem, tá aí, né? Tá a quantidade difícil, de lixo, tá difícil. Muito complicado. Não só isso, né? Contrato com Santa Teresa, lixo, alguns problemas ainda no transporte público que terão que ser resolvidos por conta de justiça ainda, pode ser que caiam na mão do novo prefeito também, né? Tem muito imbróglio ainda judicial para ser resolvido nessas questões. E aí é claro que a cidade não anda para frente, né? Não vai. Né? A gente está dando 2 passos para trás sempre aí. Pessoal, obrigado, tá, esse ano por estar aqui comigo, com a Roberta, sempre com a nossa audiência. A gente tem que agradecer muito a você que sempre assiste a gente. E é claro, amanhã a gente está aqui te desejando um feliz ano novo, mas que essa noite aí seja de reflexão muito boa aí junto com os seus familiares, sua festa, que tudo passe muito bem nessa madrugada. E amanhã às 7h30 a gente está de volta aqui, viu? Te desejando um feliz ano novo. É verdade. Amanhã estaremos ao vivo aqui e esperamos você, é claro. Tchau, tchau. Tchau.
Música